Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso Esquenta, a nossa jornada de esquenta para o evento A Nova Era das Consultorias Jurídicas. É uma semana toda de esquenta, falando a respeito de consultoria jurídica, falando a respeito de como conquistar clientes, como começar sem dinheiro, como começar do zero e começar com o pé direito da melhor maneira que você poderia começar na advocacia. Uma semana, de segunda a sexta-feira, falando sobre o universo das consultorias jurídicas, que é uma grande oportunidade de mercado para você. E semana que vem eu estou preparando com todo carinho um super evento para vocês, que é exatamente um evento, a nova era das consultorias jurídicas. Você não pode perder. Eu estou esperando por vocês. Vai ser dia 3, 4 e 5 às 20 horas. Aí não vai ser meio-dia, tá? Às 20 horas, dia 3, 4 e 5 de outubro, semana que vem. Já estou preparando tudo para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. Muitas oportunidades bacanas. E hoje, aquela pergunta que não quer calar, não é? Como é que eu começo a minha advocacia sem ter grana, sem ter dinheiro? Como é que eu começo do zero? A parte mais difícil de todas, né? Quando a gente está na faculdade, a gente pensa que a parte mais difícil é você passar na ordem, né? O fantasma da ordem assola todo mundo. Mas depois o tempo vai passando e você percebe que essa não era a parte mais difícil. A parte mais difícil é você se estabilizar na advocacia, com o seu escritório e viver daquilo com liberdade, com tranquilidade e conseguir desempenhar bem o seu trabalho. Como é que eu começo do zero? Vamos começar com as dicas, que hoje tem um monte de dica importante para você que está começando na advocacia. Então vamos lá. A primeira dica é o seguinte. Se você vai trabalhar... Deixa eu arrumar aqui. Isso aí, agora tá bom. Se você vai trabalhar com consultoria jurídica, se o seu trabalho vai ser um trabalho basicamente por meio digital e você vai atender os seus clientes à distância, a primeira pergunta que eu faço para você é: onde estarão os seus clientes? Vamos pensar. É lógico que eu vou falar de um nicho super importante para a gente trabalhar com advocacia consultiva, que são os infoprodutores. Mas a advocacia consultiva e preventiva, ela serve para qualquer ramo, para qualquer empresário. Agora, uma pergunta geral para vocês. Onde estão a maioria das pessoas hoje? Repetindo a pergunta. Onde eu encontro praticamente todas as pessoas hoje? A resposta para essa pergunta são as redes sociais. Né? Seja mais novo, seja mais velho, seja de meia idade, essas pessoas geralmente estão sim nas redes sociais, principalmente Instagram e Facebook. Então, onde é o local onde eu tenho maior potencial para encontrar os meus clientes? Nas redes sociais. Então, vamos começar por essa dica. Hoje nós estamos no dia 28/9, terminando o mês de setembro, e eu quero convidar você para participar do evento A Nova Era das Consultorias, porque ainda esse ano você pode ter clientes na área de consultoria, na área de direito preventivo, empresarial e digital. Então não perca as dicas, dia 3, 4 e 5, vocês estarão comigo às 20 horas, falando tudo a respeito de consultoria, a nova era das consultorias jurídicas, dando dicas importantíssimas para o seu dia a dia. Muito bem, então... se o meu cliente está nas redes sociais, se as pessoas estão na rede social, se as relações se desenvolvem nas redes sociais, onde é que eu tenho que procurar os meus clientes, onde é que eu tenho que divulgar o meu trabalho, onde é que eu tenho que me colocar profissionalmente? Nas redes sociais. Antes havia aquela ideia assim, eu preciso ter um blog, eu preciso ter um site. É muito bacana que você tenha um blog ou um site que seja um portfólio dos seus trabalhos. Mas onde você vai trabalhar clientes mesmo, você vai trabalhar interatividade é nas redes sociais. É ali que você vai disponibilizar conteúdo de valor para que os seus clientes identifiquem você como uma pessoa que trabalha naquela área específica. Então a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês a respeito de começar sem dinheiro é: leve a sério o seu perfil profissional nas redes sociais. Eu vejo muitos advogados, quando eu vou olhar o Instagram da pessoa, tem lá um monte de mensagem bíblica, tem lá um monte de mensagem motivacional, bacana, super legal, mas não tem nada daquilo que a pessoa faz. Então eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte:
Quando as redes sociais foram lançadas, elas foram lançadas para atrair público. E o que atrai público? Saber da vida das pessoas. A curiosidade humana não tem limite, não tem fim. Então, se você quer atrair pessoas para um determinado local, fale a respeito da vida delas. E essa foi a sacada das redes sociais. Eu começo a postar um pouco sobre a minha vida, o que eu faço, meu namorado, meu filho, meu trabalho. E as pessoas, por curiosidade, porque a curiosidade é algo da natureza humana, sobretudo das mulheres, né? Mulher é um bicho que é curioso por natureza. Mas não só as mulheres, né? A raça humana em geral tem muita curiosidade. Então eu atraio para a rede social um monte de gente que quer saber da vida de outras pessoas, e naquele ambiente onde eu reuni essas pessoas, o que acontece? Venda de produtos e serviços. Então a ideia principal das redes sociais era conectar as pessoas, mas obviamente por trás disso havia uma outra ideia primordial, que era exatamente a venda de produtos e serviços. E hoje, se você observar o seu Instagram e o seu Facebook, eles são poderosos mecanismos de venda. Então a primeira coisa que você tem que ter claro na sua cabeça é que você tem que estar onde os clientes estão. E os clientes estão nas redes sociais. Sobretudo aquelas pessoas que atuam na internet, que vendem os seus produtos na internet, certamente elas estarão nas redes sociais. E as que não atuam também estarão lá, porque estarão verificando a vida de alguém, estarão sondando alguém, vendo produtos e serviços, fazendo uma rede de network, que isso também é muito comum nas redes sociais. Então a primeira coisa, encare as redes sociais como um instrumento de trabalho. Muitas vezes, quando eu vou conversar com os meus alunos, principalmente os alunos do Consultores do Digital, eles dizem assim, mas eu não estou acostumado a fazer as coisas nas redes sociais, eu não estou acostumado a falar no Instagram, eu não estou acostumado a fazer vídeo. Você precisa entender que isso é um mecanismo de trabalho. Você não está acostumado porque você vem com aquela ideia que as redes sociais é para saber da vida dos outros. Essa foi só a ideia inicial, para fazer bombar a rede, tá? Hoje ela é uma rede essencialmente de negócios. Tanto o Instagram quanto o Facebook são redes essencialmente de negócios. Então a primeira coisa que você tem que pensar é que trata-se de um importante instrumento de trabalho. Você pode até ter um perfil pessoal onde você coloque coisas mais aleatórias, mas é essencial que você tenha um perfil profissional e que nesse perfil profissional você entregue coisas de valor. Ninguém vai te ouvir se você não falar a respeito de coisas relevantes, tá? Então você vai mapear quais são os temas que você vai tratar, e eu vou te ensinar a fazer isso no dia do nosso evento, a nova era das consultorias jurídicas. Eu vou colocar ponto a ponto todos os elementos que você tem que abordar nas redes sociais, para que através desses elementos, para que através desses temas você consiga atrair a atenção das pessoas e consiga se posicionar com tal autoridade que quando a pessoa precisar de um serviço daqueles, ela se lembre do seu nome. Essa é a nossa meta. Você vai entregar para ela um conteúdo tão bom, mas tão bom, que vai fazer conscientização, que vai alertar para riscos e que vai mostrar como prevenir esses riscos, que todas as vezes que ela pensar registro de marca, contrato de parceria, LGPD, proteção de dados, a primeira pessoa que virá à mente dela será você. Esse é o primeiro ponto. Entenda as redes sociais como um mecanismo, um potente mecanismo de trabalho. E encare isso com muita seriedade. Arrume lá o seu Instagram, coloque lá quais são as suas especialidades, coloque no seu link lá o seu WhatsApp para conversar com as pessoas, para que elas possam ter essa interatividade com você e comece a entregar conteúdo de valor. Alessandra, quanto custa fazer isso? Não custa nada, vai custar o seu tempo, que aliás é muito precioso. Você está investindo. Quando você faz uma rede social, começa a publicar conteúdo, você está fazendo um investimento. E um investimento que tem o potencial de trazer grandes resultados. Por isso eu estou dando essa dica. Encare as suas redes sociais como um local de trabalho, como um importante mecanismo de venda dos seus serviços. É importante que você tenha uma bio bem definida, que a pessoa, quando entrar, já olhe e já saiba o que você faz. Muito cuidado para não ser generalista, tá? O advogado que coloca que faz um pouco de tudo
passa aquela impressão ruim de que não faz nada direito. Então, se você coloca lá, eu sou especialista em direito penal, direito civil, direito do trabalho e previdenciário, meu Deus do céu. Ou você é um Harvey Specter, né, uma pessoa muito fora do comum, um Mike Ross, né, do Suits, ou você está fazendo um pouco de cada coisa, quem faz um pouco de cada coisa não faz nada direito. Então é importante que você delimite a sua atuação profissional quando você for colocar lá quais são as suas especialidades. Eu sei que no começo a gente acaba fazendo coisas variadas mesmo, principalmente quem se formou na ordem agora, isso é normal. Porém, com o tempo, você precisa se especializar em uma área e essa área pode trazer áreas afins. Então vamos pegar como exemplo direito empresarial e direito digital. Se eu estou trabalhando com direito empresarial, obviamente eu vou ter alguma coisa de direito trabalhista. Lembra que eu falei? A divisão do direito ela é meramente didática. Então o que acontece? Quando essa divisão é feita, é para eu estudar lá na faculdade. Quando eu entro dentro de uma empresa, eu tenho que juntar todas as áreas jurídicas que atendem à necessidade do meu cliente. Então, o meu cliente dentro da empresa dele vai precisar de empresarial? Vai. Vai precisar de direito do consumidor? Com certeza, ele está fornecendo um produto ou serviço. É uma área afim. Aí você vai dizer, mas empresarial e consumidor são áreas afins? São áreas afins. Ele vai precisar de direito do trabalho? Com certeza, um dos maiores riscos da empresa dele está na área trabalhista. Então também vai ter que ter conteúdo sobre isso. O que mais que o meu empresário vai precisar? Vai precisar de dicas de direito tributário? Vai precisar de dicas de direito tributário. Vai precisar de dicas de direito digital? Vai precisar. Por quê? Porque provavelmente ele vai fazer contrato entre ausentes, ele vai vender pela internet. Então eu vou agrupar esse conteúdo e vou produzindo conteúdos a respeito desses itens, sempre focando para aquele tipo de serviço que eu pretendo prestar. Agora você vai me dizer, e aí eu vou ter que colocar penal? Olha, eu espero que seu empresário não precise de penal, senão significa que tanto ele quanto você estão em maus lençóis. Eu espero que ele não precise de penal, tá? Não significa que você tenha que ser bom em tudo isso, mas você precisa ter uma base e aquilo que não é o seu forte, você precisa ter parceiros também para desenvolver isso. Agora, conteúdo é importante você produzir de tudo aquilo que o seu empresário ou empreendedor vai precisar. O que eu gasto com isso? O meu tempo, mas eu estou fazendo uma base sólida para ter autoridade nesse assunto e ser reconhecido como um profissional que trabalha com esses temas. Olha, eu vou dizer para vocês, eu trabalho com direito digital há mais de 15 anos. Tudo que acontece de direito digital, às vezes é direito digital penal, que é uma área que eu não atuo muito, eu faço mais direito digital empresarial. A primeira pessoa que vem sou eu e as pessoas ligam e falam por quê? Porque ela fica com aquilo na cabeça, tá? Então, primeiro item, entenda as redes sociais como um local de trabalho e comece a produzir conteúdo relevante nas suas redes sociais. Segunda coisa, você precisa de um escritório físico para iniciar? Não, você precisa de um local adequado de trabalho. Por quê? Porque geralmente quando você presta consultoria, você vai fazer isso através de reuniões online. E aí você vai usar o Zoom, vai usar o Google Meet. E eu preciso fazer uma conta paga para isso? A princípio não, a gente não está falando de gente que está começando sem ter dinheiro, a gente não está falando em economizar, em fazer as coisas economizando. Então a princípio, tava muito claro, gente? Acho que tava, né? Demais, eu nem notei isso. Então a princípio a gente está falando de pessoas que vão começar sem grana. Tirei minha carteirinha agora, não tenho pai rico, não sou herdeiro, né? Profissão, herdeiro, não sou herdeiro. Então o que eu preciso? Preciso começar do zero. Então vamos lá. Redes sociais, já estou trabalhando nisso, entregando conteúdo de valor. Preciso de escritório físico? Não, vamos optar por uma plataforma, ou Google Meet ou o Zoom são as mais conhecidas e são as mais confiáveis para você utilizar. Preciso fazer uma conta de cara? Não, tem serviços gratuitos que você pode usar com isso, então não precisa fazer uma conta de cara. Alessandra, mas tem um cliente que ele quer ir até o meu escritório, chorar as mágoas, né, contar, fazer aquela sessão de jurídica mais terapia, sabe? Ele quer ir lá conversar comigo, mesmo fazendo a distância, ele quer falar comigo. Opte por coworks ou faça parcerias com colegas que possam disponibilizar salas para você.
Você não precisa arcar com o peso da estrutura toda de um escritório no início. Ah, não, mas agora eu já comecei faz um tempo e eu tenho condições. Aí é uma opção. Por exemplo, eu tenho um escritório. Essa semana, desde segunda-feira, eu tô fazendo home office. Na verdade, não foi nem um home office opcional, foi um home office obrigatório, né? Porque o meu filho ficou doentinho, suspeita de influenza, não pode ir pra escola. E graças a Deus eu tenho a liberdade de trabalhar com consultoria jurídica e posso fazer isso da minha casa. Então, embora eu tenha toda uma estrutura, tenha secretária, tenha um escritório físico, porque eu já estou na área há muito tempo, enfim, por N situações, eu estou desde o começo da semana em casa. Então, ter essa liberdade de, mesmo com o escritório, trabalhar de casa é algo essencial, é algo tranquilizador, ainda mais para quem tem filho, ainda mais para todos em geral, né? Mas para quem tem filhos principalmente, porque quem é mãe, quem é pai sabe que nada deixa o coração da gente mais aflito do que você deixar uma criança doente aos cuidados de outra pessoa, porque você tem que trabalhar. Então você quer estar ali juntinho, você quer estar acompanhando, e aí você tem essa possibilidade. Então precisou de um local físico? Estude essas duas possibilidades. Ou fazer parceria com um colega que já tenha uma estrutura, que geralmente é uma pessoa que já está na área há mais tempo e tudo mais, então possa fazer a alocação de salas dentro do seu escritório de advocacia, ou opte pelos coworks. Inclusive os coworks têm até alguns pacotes de secretária também. Então você pode ter o endereço, a sala e a secretária. Você pode ter uma linha telefônica com o seu número. Toda vez que alguém ligar, vai cair lá para a secretária do cowork receber. Isso reduz muito o seu custo, porque a gente não vai ter alguém contratado como um seletista. Vai diminuir muito mais, porque geralmente eles fazem pacotes e são pacotes bem acessíveis. Então você pode trabalhar dessa maneira tranquilamente, manter o seu home office em casa e ter um cowork, por exemplo, quando você precisar atender excepcionalmente uma pessoa. Agora, em casa, prepare um local para atendimento, tá, gente? Não vai fazer atendimento do sofá, almoçando, jantando, que isso é feio. Isso demonstra que você não está dando atenção para aquilo. O cliente tem que ser atendido da sua casa, né? Você estando em casa, da mesma maneira que ele seria atendido no escritório. Então, você precisa estar devidamente trajado, né? Você precisa estar com uma cara boa, não vem atender o cliente com uma cara de ontem. Eu, por exemplo, antes de entrar aqui para fazer essa live com você, corri, fiz uma maquiagem. Por quê? Porque como eu tô com criança doente, eu tava com a maior cara de ontem. Se eu apareço aqui com a cara que eu tava, vocês iam dizer, nossa, a Alessandra tá sem vontade nenhuma de fazer esse negócio. É porque pega mal. Querendo ou não, nós passamos algumas informações que ficam nas entrelinhas aí, e essas informações são passadas com a linguagem corporal. Então, se a pessoa tá com o cabelo desarrumado, se ela tá mal vestida, se ela tá com cara de ontem, a impressão que ela dá pro outro, pro interlocutor dela, é que aquilo não é importante. Então, isso é muito ruim. O ruim não é você atender em home office. O ruim é você não ter um local na sua casa para fazer um atendimento. Então, monta um lugarzinho aí. Eu, por exemplo, tô atrás de uma estante, tá? Não tem uma estante de livros, não tem problema. Mas monta um lugar, dá pra você colocar até papel de parede atrás. Que fique bacana esse fundo, que você se apresente adequadamente, cabelinho arrumado, passa um batom, porque o problema não é o home office, o problema é a pessoa tá com cara de ontem, de pijama, atendendo do tipo, vamos acabar isso logo, que eu quero ir pra minha cama? Aí não fica legal, aí não é profissional. Tá? Então, mesmo estando em casa, tenha um local adequado para atender o seu cliente, para que ele entenda que aquilo é importante para você, que você está fazendo um atendimento, o mesmo atendimento que você faria fisicamente. Então, eu tô aqui, já falei um monte de coisa para vocês hoje, corri, fiz uma maquiagem do jeito que deu, mas fiz para não chegar aqui com aquela cara de quem não dormiu essa noite, que a criança ficou tossindo a noite toda, para mostrar que isso aqui é importante para mim, é importante para vocês, que eu preparei com carinho, que a nova era das consultorias jurídicas vai ser um super evento a semana que vem e que eu tenho dicas valiosas para passar para vocês. Então, linguagem corporal é super importante, tá?
super importante mesmo. Impostação de voz, entonação da voz, essa questão do entusiasmo quando você fala com o seu cliente, de mostrar que aquele trabalho é importante para você, que aquela causa não é só mais uma causa, é uma causa importante para você, faz toda a diferença na hora de fechar o negócio com o seu cliente. Eu ouço muitos clientes reclamarem quando vão no meu escritório, quando fazem uma reunião online, a primeira coisa que eles dizem: olha, doutor, eu quero te agradecer pela sua atenção, porque eu já conversei com vários advogados e a impressão que dá é que a minha causa é só mais uma. Então, o cliente, ele quer se sentir valorizado. Por mais que nós tenhamos muitas causas de muitas pessoas no escritório, para ele a causa dele é única. Para ele só existe o problema jurídico dele. Nós temos o problema jurídico de uns 200. Mas ele não enxerga os 200, ele enxerga o problema dele. Então eu preciso tratá-lo como uma pessoa única. Se eu não passar essa credibilidade, se eu não passar essa seriedade no meu trabalho, ele pode fechar com qualquer outra pessoa, tá? Então, importantíssimo, tenha no seu home office um local adequado. Falei das redes sociais, falei do home office, o que mais que nós vamos falar? Vamos falar, falei do atendimento online também. Como é que você vai organizar os seus atendimentos e o seu trabalho se você não tem uma secretária? Você pode usar a secretária do Google, tá? O Google Agendas, que é uma ótima ferramenta e você consegue organizar direitinho os seus horários. Outra coisa, não é porque você está em home office que você não vai cumprir horário, tá? O horário existe da mesma maneira, precisa ser tratado com a mesma seriedade. Importante nas redes sociais, você estar checando sempre as suas mensagens, porque é muito comum que a pessoa veja uma publicação e mande alguma coisa para as mensagens, e checando sempre o número que você colocou de contato no WhatsApp também, porque essa rapidez na resposta pode significar o fechamento de um cliente para você. Então fique bem atento a essas situações. Com relação ao local físico, você também tem a possibilidade de utilizar as salas da ordem, mas eu ainda opto mais por um cowork do que as salas da ordem. A vantagem do cowork é que você tem salas na cidade inteira, então você pode estar na Paulista, na Praça da Árvore, no Tatuapé, e você vai ter salas muito bem estruturadas de cowork para receber os seus clientes. E aí lá quando eles recebem já coloca a marca da tua empresa, tudo bonitinho, então fica um ambiente confortável para receber esses clientes. Que mais? Além de ter esse local arrumadinho na sua casa, uma dica boa para quem está começando também é cadastre-se em sites de correspondentes jurídicos, tá? Hoje o correspondente jurídico mudou um pouquinho a função, né? Porque antes a gente tinha uma necessidade de correspondente jurídico absurda, né? Hoje está um pouco mais mitigado, mas é uma coisa bacana para você fazer. Correspondente jurídico, se cadastre no site, se alguém precisar de alguma coisa na área jurídica na sua cidade, você pode desenvolver esse trabalho, às vezes num cartório, às vezes no próprio fórum, fazer um despacho direto com o juiz. Isso é bem bacana para quem está começando também. Você consegue levantar aí alguns trabalhos como assistente jurídico. O que mais que nós podemos falar a respeito? Criar grupos de WhatsApp. É muito legal quando você começa por exemplo, você tem um site. Lá naquele site, algumas pessoas interessadas começam a fazer algumas questões. Ou você conhece pessoalmente alguns empresários que podem precisar daquele trabalho. É bacana você falar: olha, eu tô dando umas dicas sobre esses assuntos. Você não quer participar de um grupo onde eu envio algumas dicas bem importantes sobre o que você pode fazer para economizar em tributos, registrar sua marca, fazer contratos? Se você conseguir criar esse mailing de contatos, isso é muito positivo também. Aí tudo que você publicar nas suas redes sociais, você publica também nesse grupo, que pode ser do WhatsApp, pode ser um grupo do Telegram, e vai enviando essas informações. A ideia é despertar interesse sobre os temas e conscientizar. Lembra que eu falei ontem? Às vezes as pessoas nem sabem que elas estão correndo o risco que elas estão correndo. Então é importantíssimo que você trabalhe com conscientização. Primeiro item, listar todos os temas que você vai prestar serviços, identificar quais são as dores
do seu público-alvo. Olha que coisa importante. Quando eu estou listando todos os trabalhos que eu vou fazer, então vamos lá. Eu vou trabalhar na área de direito empresarial digital. Eu vou atender pessoas que estão vendendo produtos na internet, produtos ou serviços na internet. Eu vou listar tudo que elas precisam. Elas precisam de LGPD, precisam de direito do consumidor, precisam de registro de marca, precisam de tributação, precisam de forma de entrega. Eu vou listar todos esses itens. Listando todos esses itens, eu vou pensar quais são as dores do meu público, quais são os principais problemas que um empresário tem quando ele começa oferecer os seus produtos ou serviços na internet. E aí eu tô falando especificamente de infoprodutores, tá? Mas você pode pensar no ambiente geral, seja o empresário da internet ou não. Quais são os principais problemas que essa pessoa tem? Quando eu entendo as dores do meu público, eu consigo ser relevante. Eu consigo publicar conteúdo de interesse para aquelas pessoas. Então, esse é um ponto importantíssimo. Você precisa conhecer quem é o seu público-alvo e precisa publicar conteúdos específicos sobre aquilo que você quer entregar para esse público, sobre a área que você quer trabalhar. O que mais que nós temos aqui? Vamos pensar um pouquinho em como que o conteúdo chega até essas pessoas. Esse conteúdo pode ser escrito, esse conteúdo pode ser um vídeo, esse vídeo pode ser trabalhado através dos reels, e se eu for fazer isso, o indicado é colocar todas as músicas que estão em alta. Por quê? Agora, quando você começar a publicar conteúdos no Instagram, você vai ter que pensar um pouquinho como é que funciona o algoritmo do Instagram. O Instagram vai entregar para as pessoas conforme a sua relevância. Se as pessoas estão vendo, se elas gostam do seu conteúdo, ele vai entregar mais. Se você publica pouco, quase não aparece, ele vai entregar menos. Se você entrega um conteúdo e faz isso através de um Reels com uma música que está em alta, ele vai entregar 10, 20, 30, às vezes 100 vezes mais do que ele entregaria um outro conteúdo. Então, essas são dicas que você vai precisar aos poucos aprender para fazer com que o conteúdo chegue até as pessoas. Mas todas essas dicas, inclusive de presença digital, nós vamos dar no nosso evento A Nova Era das Consultorias Jurídicas, que eu já disse para você, anota aí, você não pode esquecer, é na próxima semana, segunda, terça e quarta, dias 3, 4 e 5 às 20 horas, um evento que eu tô preparando com todo carinho para você, porque eu sei que vai mudar o rumo da sua advocacia. Vai abrir os teus olhos para uma nova oportunidade, um nicho super importante de atuação no mercado com baixíssima concorrência. E eu quero te falar sobre isso, eu quero te ensinar, porque eu quero que você cresça muito na sua advocacia. É isso então, pessoal. Hoje as nossas dicas foram como começar sem ter dinheiro. E nós falamos sobre relevância nas redes sociais, sobre utilizar as redes sociais como um importante mecanismo de vendas. Falamos sobre criar um ambiente adequado no seu home office para atender os seus clientes. Falamos sobre utilizar a tecnologia para fazer esse atendimento, inclusive com mecanismos gratuitos. Falamos sobre parcerias com colegas para utilizar local físico se necessário. Falamos a respeito de cowork. Falamos a respeito da necessidade de conteúdo de relevância. E vamos dar muitas outras dicas na próxima semana no nosso evento A Nova Era das Consultorias Jurídicas. Eu espero estarmos juntinhos segunda, terça e quarta-feira da semana que vem no nosso super evento. Eu conto com a presença de vocês. Beijo grande, pessoal, cuidem-se e até a próxima semana. Tchau, tchau. Amanhã tem mais Esquenta e na próxima semana o nosso evento. Tchau, tchau.